Ter filhos, criá-los e ainda exercer o papel de cientista não são tarefas fáceis, mas nenhuma missão é impossível para mães que lutam diariamente para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, além de vivenciar todas as fases da maternidade. Esse é o caso da professora do Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais da Unisul, a Annelise Cubas, formada em Engenharia Química, mestre em Engenharia Ambiental e doutora em Química. Vamos conversar agora com a Annelise para partilharmos os desafios de ser mãe na ciência e sabermos, como ela concilia seu trabalho com os afazeres e os cuidados com os filhos. Boa tarde, Annelise, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Prazer te receber aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com você e com os seus ouvintes. E para começar, a nossa conversa, tu poderias contar para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória na ciência? Sim, bem, eu sou engenheira química, e apesar da ciência, assim, ser um sonho de infância, de ser cientista, os meus personagens, eu gosto de dizer que os meus personagens favoritos dos quadrinhos eram o professor Pardal e o Franjinha lá da Turma da Mônica, Mas o curso de engenharia química que eu escolhi, ele sempre foi muito voltado para a indústria, ainda Então, na verdade, é uma engenharia de processos industriais. Aí, durante o curso, eu acabei achando que iria ser engenheira química de alguma indústria. Só não tinha ideia de qual setor. Mesmo porque eu não trabalhei em projetos de pesquisa durante o curso. Isso não era forte na universidade que eu cursei a minha graduação aí na década de 90. Mas aí eu fiz um estágio no final de curso em uma cervejaria. E ali foi decisivo para eu ver que o dia a dia de uma indústria não tinha nada de atraente, Eram operações importantes, mas eram repetitivas. E a empresa que eu trabalhei, ela era toda automatizada. Então, era tudo muito bem desenhado, meio que andava sozinho. Então, o que eu tinha ali era a rotina, Até para resolver problema tinha um protocolo. Na época não se criava, não se inventava, não tinha, digamos que, muita emoção trabalhar na indústria. Foi aí que eu voltei ao meu sonho de infância, que era ser cientista, e fui para a área acadêmica. Então, que é uma das únicas formas aí de a gente trabalhar com ciência no Brasil. E foi quando eu me realizei profissionalmente, Eu fiz um mestrado na engenharia ambiental, um doutorado em química, voltado também para a área ambiental. E desde que finalizei o meu doutorado em 2000, eu sou professora e pesquisadora na Unisul, onde eu tenho meu laboratório aí de tecnologia plasma e faço parte de uma equipe de professores no mestrado em ciências ambientais. Atualmente, eu oriento alunos de iniciação científica, mestrandos, cooriento alguns doutorandos, publico trabalho em revistas científicas e participo aí de congressos nacionais e internacionais. Hoje eu digo que eu adoro o que eu faço, porque envolve descoberta, inovação, A gente intervém na realidade para melhorar o mundo. Então eu eu bem que me realizei no mundo da pesquisa, E quais foram os maiores desafios, que encontrasse desde lá no início da tua carreira? Com certeza o maior desafio foi o início da carreira. Porque para ser pesquisadora a gente precisa estudar muito. Isso quer dizer que tem que ir muito além do curso de graduação, É necessário fazer mestrado, doutorado. E isso dobra os anos de estudo da graduação. A formação de pesquisador leva aí de 10 a 12 anos, incluindo, claro, os anos de graduação, porque tem mais 2 de mestrado e 4 de doutorado. E para sobreviver esses anos, a gente tem bolsa de pesquisa. No caso do mestrado, a bolsa é um pouco mais de um salário mínimo. E do doutorado é menos que 2 salários, Nossa, Então, os meus colegas que se formaram engenheiros, eles já estavam ganhando salários bem maiores do que eu ganhava bolsa, E é complicado, porque você já é uma profissional formada e o seu salário mal e mal paga um aluguel. E o segundo desafio foi conciliar a carreira com a maternidade, porque o relógio biológico está apitando, a carreira de cientista ela é longa, então a vontade de ter o meu primeiro filho, eu ainda estava no doutorado, daí eu engravidei no final do doutorado, Na época não existia licença maternidade para bolsista, então eu defendi o doutorado, para você ter uma ideia, meu filho tinha 3 meses. Nossa. De idade, Então, esse aí foi os maiores desafios, eu acho, que eu encontrei no início da carreira. E como foi que tu fizeste para conciliar, a vida de mãe, professora, cientista, enfim?
Não é fácil, né? Não foi fácil. E a carreira de formação científica é diferente de outras áreas, que a gente tem uma diferenciação, assim, casa-trabalho. Na área acadêmica, o trabalho vem junto para casa. Porque a pesquisa ela não acaba na universidade, é necessário muita leitura, produção intelectual e tudo isso, muitas vezes, o tempo na universidade não é suficiente. É muito comum aí a leitura de cabeceira passar a ser leitura científica. E com os filhos aí começa a jornada, né? A leitura científica passa a ser realizada em mamadeira, troca de fralda. Com as crianças pequenas é realmente muito puxado. No meu caso, triplamente, porque eu tenho 3 filhos. E a segunda gravidez ainda, para ficar mais fácil, foi de gêmeas. Então, foi 2 crianças ao mesmo tempo, entre livros e tudo, né? Mas, graças a Deus, aí eu sempre tive muito apoio familiar. O meu marido sempre me apoiou, a família dele também sempre muito presente. Os meus pais também me incentivaram muito, mesmo morando em outra cidade, sempre me socorriam, assim, quando eu gritava, né? Quando eu precisei, eles sempre vinham. Infelizmente, ainda eu perdi meu pai quando as minhas meninas tinham menos de 1 ano, mas a minha mãe sempre foi e tem sido muito parceira, né? Então, isso que me conforta, esse apoio familiar, né? E também, ao mesmo tempo, saber aí que eu não sou nem a primeira, nem vou ser a última mãe a passar por isso, né? Então, temos muitas mães cientistas aí. Mas essa rede de apoio, ela realmente é muito importante, né? E faz a diferença. Com certeza. Se não fosse por eles, não sei se eu ia dar conta. Alguma coisa eu teria desistido, com certeza. A vida de mãe já não é tão fácil de desistir, né? A ciência ia ficar de lado, com certeza. Inclusive, né? Como que é ser uma mãe cientista aqui no Brasil, pensando em todos os cenários envolvidos? No Brasil, o Brasil, né, ele é um país né, é um país em desenvolvimento, né? Então, acho que é mais difícil ainda, porque países de primeiro mundo, eles valorizam muito a ciência e a carreira universitária. No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, até subdesenvolvidos, a gente tem muitas coisas básicas ainda precisando de muita atenção. E a ciência passa, às vezes, a não ser uma prioridade, o que leva aí a valores de bolsas de salários baixos, né? Ainda para uma profissão tão árdua e que traz grande impacto aí para a sociedade. Se você olhar assim ao seu redor, tudo que a gente usa, que a gente faz, tem a ciência envolvida, né? Desde as vacinas, a qualidade dos nossos alimentos, a forma como nos comunicamos, então a internet, celular, computador, tudo aí teve muita ciência para chegar na sua mão, né? Desde a roupa que a gente veste, as tecnologias ciências. Então, tudo passa pela ciência. Então, ela é muito importante, mas, infelizmente, países como o Brasil, eu acho que ela ainda não é devidamente valorizada, né? Então, fácil não é. E tem esse desafio, né? Quanto a ser mais valorizada e ter mais incentivo também. Com certeza, com certeza. Os projetos, né, a gente está sempre, eu digo que ser cientista é ser escritor, ou você está escrevendo artigo científico para dar relevância ao que está fazendo, é muito importante a publicação do que está fazendo, e ao mesmo tempo você está escrevendo projeto para você conseguir recurso, né, aprovar para conseguir recurso para você poder desenvolver sua ciência. Então, por isso que exige muita concentração, porque tem que estar sempre escrevendo. Com certeza, né? E até pensando em todo esse universo, para ti, qual é o impacto de ter escolhido ser cientista? Quais as tuas maiores inspirações por trás da tua carreira? Em relação aos impactos, assim, são muitos, né? Na minha vida foi muito grande. Desde o desenvolvimento de competências pessoais, como, por exemplo, a paciência, né? Eu sempre fui muito impaciente. E a pesquisa me ajudou a ser paciente. Porque a pesquisa te mostra que tudo tem seu tempo e que mesmo você planejando com detalhes um experimento, a chance de ele dar errado e você ter que refazer inúmeras vezes é muito grande. Mas acho que o maior impacto que eu sinto
assim, a realização é na formação dos meus alunos, né? O brilho dos olhos deles com as descobertas que a ciência traz. Isso é muito importante e compensador para mim, que sou professora pesquisadora, né? Claro. E outro impacto, assim, que eu acho que vale destacar também é quando a gente aprova uma publicação de um artigo sobre nossas pesquisas em revistas científicas de impacto e impacto sim, mundial, né? Isso quer dizer que os nossos trabalhos estão fazendo a diferença, né? Porque os avaliadores das revistas acharam importante publicar e que milhares de pessoas aí no mundo vão ver e talvez se inspirar naquele trabalho, ver o que a gente está desenvolvendo, né? E para fazer os seus trabalhos também. Então, isso também eu acho impactante. Em relação à inspiração, que tu perguntou, assim, eu não tive uma pessoa que eu me inspirei para ser cientista. Eu gostava das práticas da ciência, do fato da ciência levar novas descobertas, do testar aí para ver se vai dar certo, dessas coisas, né? Uhum. Mas ao longo da minha carreira eu conheço cientistas que foram e são inspiradores até hoje para mim. Meus orientadores de mestrado e doutorado, o professor Maurício, o professor Ivan, o professor Nito, da UFSC, né? Algumas colegas que até já se aposentaram, como a professora Elisa, alguns colegas que trabalham comigo diariamente, como a professora Ana Regina, o professor Baltazar, que são aí grandes cientistas e lutam diariamente aí para fazer a ciência e transformar, né, através dela e a vida das pessoas. Inclusive, até pensei aqui, realmente é isso. Eu também me formei na Unisul e a minha inspiração acabou vindo dos meus professores e depois dos meus colegas fora, né, da sala de aula, mas é bem isso mesmo. São referências que a gente vai tendo ao longo da nossa trajetória. É isso mesmo, é verdade. Eu todo dia, assim, eu me inspiro neles, né? Eles me ajudam muito aí a seguir em frente. E agora falando um pouquinho sobre maternidade, né? Até por ontem ter sido o Dia das Mães. Quais relatos tu gostarias de dividir com a gente enquanto a essa fase da tua vida? Em relação à maternidade, assim, eu acho que o coração ele fica dividido entre a família e os alunos, né? No meu caso, eu sou professora pesquisadora, porque a profissão de professora cientista é muito intensa. A gente precisa se entregar de corpo e alma para realmente fazer uma pesquisa de impacto para a sociedade e formar aí, né, estudantes com ética, com competência. E, ao mesmo tempo, os filhos também são intensos, né? Criar, educar, participar, envolve muita dedicação. Então, é preciso aí ter um equilíbrio e apoio familiar, né? Para a gente conseguir gerar tudo de forma que agrade os dois lados e, o mais importante, a gente conseguir manter aí a saúde física e mental, né? Eu acho que nós precisamos estar bem para que todos estejam bem. No meu caso, com certeza, tanto o apoio familiar como dos colegas de trabalho, parceiros aí, e também dos estudantes dedicados, são o que me motiva a acordar todos os dias, né, e seguir aí nessa profissão que eu adoro, e ao mesmo tempo me dedicando à família, que também é, com certeza, a minha paixão. Com certeza, né? E um detalhe que eu achei interessante quando eu lia sobre a tua trajetória foi a tua fala, né? Que a pandemia foi um desafio para todas as mães do planeta. Tu poderias comentar um pouquinho com a gente sobre isso? Eu achei que foi mesmo, né? Ainda acho, né? Foi um desafio para as mães, principalmente para quem tem filho pequeno. Porque a escola, nesse caso, aí, ela tem duas funções, né? Ensinar e cuidar para que as mães consigam trabalhar. Exato. No caso, no meio acadêmico, foi difícil, porque ambos estavam em casa, né? Mães e filhos, e produzir cientificamente exige concentração e silêncio, e nada disso combina com criança. Que mesmo em aula online, ela dificilmente compreende que ter a mãe em casa não significa ter ali ao seu lado, né? No meu caso particular, como minhas crianças já são maiores, foi mais fácil. Elas entendiam que durante 8 horas por dia eu estava em casa, mas não estava à disposição delas. Mesmo assim, inúmeras vezes eu era interrompida por conflitos familiares, muito comum aí para quem tem mãe de gêmeas adolescentes, né? Mas eu acho que foram 2 anos de pandemia e aos poucos assim nós fomos nos adaptando a essa nova forma de convívio, né? De estar junto aí em home office, em classroom delas, e
foi indo, né? No final, quando já estava bem adaptada, aí voltou à rotina normal. Exatamente. E quanto aos teus filhos, né? Tu incentivarias eles para caso queiram, claro, né? Eles sigam em caminhos semelhantes aos teus na ciência? O que que tu pensa sobre o meio? Enquanto aos meus filhos, assim, às vezes até em conversas, brincadeiras com os filhos, rola ali um papo de uma possível carreira de cientista até se tornar aí um legado de família, né? Uhum. Mas, assim, como a minha mãe teve escola há muitos anos e sempre me ensinou, assim, que tinha um leque de profissões, não tinha profissão de mulher, não tinha profissão de homem, né? Exato. Podia ser o que eu quisesse. Eu quero ensinar aos meus filhos que eles também têm esse leque de opções, um mundo aí de possibilidades. Tento não influenciá-los, né, quanto à profissão. Mas o meu filho, para minha surpresa, ele quis seguir meus passos, assim, foi realmente uma surpresa, né? Ano passado, ele entrou na faculdade agora, então, ali durante a pandemia, acho que ele ficou mais próximo ainda, né? Então, 2020, 2021, ele veio com essa ideia que também queria ser cientista como eu, né? No início, eu confesso, assim, que foi um choque, porque eu pensei, meu Deus, a área de cientista não é fácil, né? É difícil, é árduo. Mas, ao mesmo tempo, assim, fiquei feliz em ser um modelo para ele, de repente, um exemplo de profissional para ele. E hoje ele entrou, tá na universidade, está na UFS, né, está no primeiro semestre de engenharia ambiental, já está lá atrás de professores para fazer iniciação científica, porque a ideia dele é ir para a ciência mesmo. E as minhas filhas ainda são jovens, né, vão fazer 13 anos, então tem muito a aprender, mas eu vou estar aqui, né, para apoiá-las no que elas escolherem. Com certeza, né? É sempre interessante a gente ser aberta mesmo, ouvir e conversar e apoiar, seja lá o caminho que decidirem. Com certeza. E professora, se tu pudesse deixar uma mensagem especialmente para todas as meninas e as mulheres que têm vontade, né, de seguirem no caminho da ciência, o que tu gostarias de falar? Olha, eu gostaria de falar que vale a pena. Para mim, valeu muito a pena, né? É uma profissão que exige estudo, dedicação, paciência, tempo, mas ela é muito, assim, compensadora, né? Pensar que a pesquisa pode transformar aí a nossa realidade, a nossa sociedade, o nosso mundo, né? Eu acho que vale muito a pena. E pode parecer meio clichê o que eu vou falar, mas a questão de correr atrás do sonho aí, eu acho que vale mesmo, né? Se é o sonho, corre atrás, as bolsas são poucas, o valor é baixo, mas se a pessoa se esforça, ela consegue, tá? Eu vejo isso, então vários alunos passam por mim na ciência, né? Dentro do laboratório, eu vejo que alguns têm perfil, outros não têm, né? A gente está ali para dar oportunidade para todos, mas a gente sabe bem, assim, qual que vai seguir e qual que não vai, porque isso está muito dentro da pessoa. Então, eu indico, assim, para as pessoas, tanto as mulheres, os homens, todos, tentarem, fazer uma iniciação científica dentro da universidade, né? Uhum. E ver se gosta, que se o bichinho da ciência te picar, tu vai embora. E vale a pena. Ai. Professora Annelise, foi um prazer conversar contigo e te agradecemos muito, né, por ter partilhado com a gente esses relatos que são tão importantes. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes aí. Até a próxima e boa semana. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. E essa foi a Annelise Cubas, né, professora e pesquisadora da Unisul, conversando com a gente sobre os desafios das mães na ciência.